Pessoal, eu quero fazer uma denúncia grave aqui. O governo mudou as regras das eleições das escolas com o processo eleitoral já em andamento e ele fez isso sem discutir com ninguém. O governo mandou para a Câmara na semana passada um projeto de lei mudando as regras das eleições das escolas. Só que as escolas já estavam com suas comissões eleitorais já formadas. Então ele fez isso fora do prazo. E ele mudou as regras sem discutir com ninguém, nem o Conselho de Educação, nem as escolas e nem a Comissão de Educação da Câmara participou desse debate. Então, na verdade, foi uma medida muito autoritária que nós vamos explicá-la. Numa análise rápida dessa proposta que o governo votou em regime de urgência, nós percebemos alguns pontos que vão prejudicar as eleições. Entre eles, o fim do quórum mínimo. Antes, 30% da comunidade escolar e 50% dos funcionários tinham que participar da eleição para validar o processo. Agora eles retiraram o quórum mínimo. Significa dizer o seguinte, que as novas direções podem ser eleitas sem voto, sem representatividade. Então, na verdade, isso vai desqualificar muito e fazer com que direções impopulares, por exemplo, ganhem sem apoio da comunidade. Outra questão polêmica são os critérios para as escolas ter um vice-diretor. Hoje, uma escola, para ter o vice-diretor, ela tem que ter 360 alunos. E, na verdade, o governo mudou a fórmula de cálculo das escolas. Antes, um aluno que participava de programas no turno inverso, como Mais Educação, ele era contado com peso 2 e agora eles baixaram para o peso 1,5. Significa dizer o seguinte, muitas escolas vão ter o número de alunos reduzidos por essa nova fórmula de cálculo e vão perder o vice-diretor, ou vão ter um vice-diretor para apenas 20 horas. Então o problema, gente, é o seguinte, é que muitas escolas vão perder o vice ou vão ter um vice de 20 horas no momento em que a sobrecarga administrativa é maior. As escolas hoje têm mais dinheiro para administrar, mais questões burocráticas para resolver e o diretor sem um vice vai criar problemas administrativos que vão prejudicar o bom andamento das escolas. Outro ponto polêmico desse projeto é aquele que impede que professores que têm algum tipo de permuta possam exercer o cargo de direção, mesmo que trabalhem 40 horas no município. Ele exige que a pessoa tenha uma matrícula única de 40 horas no município. Então, na verdade, ele é excludente, né? Ele impede que pessoas que tenham permutas do estado ou de outra cidade possam participar da direção. Isso não dialoga com a ideia da gestão democrática. Diante do retrocesso que esse projeto vai significar para as escolas, nós nos posicionamos contrários ao projeto, mas tentamos melhorá-lo ainda, propondo algumas emendas. Fizemos uma emenda exigindo que todas as escolas tivessem um vice-diretor, porque essa fórmula de cálculo vai fazer com que escolas percam o vice. Porém, a base do governo, a maioria dos vereadores votaram contrários a essa emenda e ela foi derrubada. Fizemos uma segunda emenda também, retomando a ideia do quórum mínimo, para que no mínimo 30% da comunidade e 50% dos funcionários da escola participassem da eleição, dando representatividade e abrindo o debate dentro da escola. O governo também derrubou. Então, na verdade, as eleições podem ser disputadas sem debate na comunidade, sem participação e escolas perderão o vice. Mudar as regras da eleição com a eleição em andamento demonstra desrespeito do governo com a escola, desrespeito do governo com a comunidade escolar. Mostra a visão autoritária do governo que desrespeita a cidadania no âmbito da escola, que deveria ser o lugar do exemplo e o lugar que ensina a vida democrática.